Olá, muito bom dia a todos vocês que estão aí acompanhando mais esta transmissão. Graça e paz a todos vocês nesta manhã de sábado, onde nós estamos ao vivo aqui para estudar com você a palavra de Deus. Muito bem-vindo a vocês que estão chegando, que bom que estão mais uma vez conosco para assim abrirmos a palavra de Deus acompanhado de um bom café. Você ainda não preparou o seu? Por gentileza, faça nesse exato momento e assim vamos juntos estudar a palavra de Deus para a honra e glória do Senhor e também para o nosso próprio bem. E quero também convidar a todos vocês que são aqui do Sul, apreciam o chimarrão, também pode fazê-lo com um bom chimarrão. Pega o seu chimarrão, pega o seu café, o meu aqui já está preparado. Vamos hoje juntos estudar a palavra de Deus. Encerrando o livro hoje de Filipenses, lá no capítulo 4, hoje nós vamos a partir do versículo 10 até o 23. E você que está chegando, fique conosco até o final, você vai gostar muito desta transmissão, ou seja, desse estudo, que com certeza vai ser de grande proveito para todos nós. Um tema muito importante e oportuno também no contexto em que nós estamos vivendo. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu café, vem comigo estudar a palavra de Deus nesta bela manhã de sábado. Hoje já estamos no dia 30 de maio, o mês de maio está encerrando e nós, sob a graça de Deus, continuamos a sempre estudar a palavra de Deus e ainda mais, fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através do nosso viver e também nós possamos também conhecer a graça de Deus que nos chega a cada dia mais e hoje novamente através da palavra de Deus. Você que está chegando, quero convidá-lo também, se ainda não conhece, acessar o site pensanistteologica.com. Este site dispõe de conteúdo gratuito para você ler, compartilhar, usar em sua igreja, em seu departamento, com os seus. É muito importante, lembrando que nós estamos com uma série de estudos agora, nessa semana, falando sobre a confissão e absolvição. Acompanhe lá, é gratuito, acesse pensanistteologica.com/blog. Você vai lá no link mensagens e acompanhe tudo. Semana passada a gente trouxe estudos sobre o batismo lá também, vale muito a pena também. Se você quer receber esses estudos no WhatsApp, mande o WhatsApp para o 53999-014822 e assim você vai receber todos os dias uma mensagem e também um post para que você possa compartilhar em sua rede social com um versículo bíblico. É bem legal e muitas pessoas estão recebendo e também gostando deste trabalho. No site pensanistteologica.com você também pode acessar e adquirir a nossa revista impressa ou a versão digital. Uma delas está aqui na minha mão e você pode também adquirir esta e ler no conforto do seu lar. Se adquirir a digital, vai pelos e-mail. Se você adquirir a impressa, vai pelos correios ou onde estivermos também alcance de entregar pessoalmente, assim o faremos. Então não deixe também de conhecer esse trabalho para a honra e glória do Senhor. Uma vez que você adquire, você colabora com a missão de Deus em Encruzilhada do Sul, pois parte da renda é destinada a esta missão. Então vem comigo também para que possamos assim fazer missão através deste trabalho. E você, já pegou a sua Bíblia? Já pegou o seu café? Estou esperando vocês também para este momento de estudo na palavra de Deus. Como eu disse antes, você vai gostar. E convido também para compartilhar esta live em sua rede social, para que possamos alcançar mais pessoas, para a honra e glória daquele que nos mantém, que cuida de nós e que faz todas as coisas para o nosso bem. Não deixe de também compartilhar. Pega esse momento, enquanto que eu tomo meu café aqui, você compartilha esta live para também que outras pessoas conheçam o tema muito importante hoje. Eu não vou falar o tema do estudo de hoje porque é uma surpresa para você, para que você fique até o final e garanto a você vai ficar surpreso e vai gostar com aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, quer também nos ensinar. E aí, já pegou seu café, já pegou a sua Bíblia? Como sempre, eu digo, nós vamos usar, aqui eu vou usar hoje
a Bíblia NTLH para encerrar este livro. Lembrando, a carta de Paulo aos Filipenses contém apenas 4 capítulos, no entanto, com um conteúdo extremamente bom. E a gente precisa lembrar de novo por que foi escolhido esta carta para iniciarmos esse café teológico semanalmente. Porque essa carta foi escrita num contexto bem adverso, um contexto onde o apóstolo Paulo estava preso. Ele estava preso e recebeu visitas de alguns irmãos da igreja de Filipos, trazendo alguns donativos, um deles até citado o nome, Epafrodito. Ele fica muito contente com a visita, com os donativos, e ele agradece então esta igreja em diversas vezes na carta. E a gente vê isso, que na carta ele expressa uma grande alegria, por isso que a carta é chamada da Carta da Alegria. Então o grande ensinamento nessa carta é o seguinte: como ser feliz, como poder estar alegre em toda e qualquer situação, mesmo em contexto adverso, mesmo com problemas, com dificuldades, com escassez, enfim. O apóstolo Paulo nos dá este grande ensinamento então, e por isso que essa carta foi escolhida. Você que está chegando agora e talvez nunca tenha acompanhado o Café Teológico todos os sábados, você pode ir lá no YouTube, procure lá, Pense Nisso Teológica, aproveite e se inscreva no canal e também pegue e acompanhe os outros estudos que já fizemos, estão lá salvos, estão lá publicados, você pode assistir em todo e qualquer momento, assim como este também vai ser lá publicado. E é muito importante que você assista para você compreender o todo da carta. Como eu disse, são 4 capítulos com grande conteúdo. Então faça isso que você vai gostar muito. O tema da semana passada teve uma grande repercussão porque é um tema muito atual que a gente está vivendo e que ele veio falar a partir do capítulo 4. A gente iniciou o 4, fomos até o versículo 9 e hoje vamos seguir do versículo 10 até o final, que é o versículo 23. Então, acompanhe lá e, como eu já disse a você que estão chegando, muito bem-vindo. Não deixe de compartilhar para que mais pessoas também conheçam a palavra de Deus e também este texto que nós estamos e vamos estudar hoje. Lembrando, semana que vem, se Deus assim nos permitir estar de volta, vamos continuar os estudos, não mais na carta de Paulo aos Filipenses, mas sim na carta de Paulo aos Gálatas. Então, já se prepare também para a próxima semana continuar estudando conosco a carta de Paulo aos Gálatas. A gente vai iniciar. Hoje a gente termina então Filipenses 4, 10 a 23. Muito bem-vindo a vocês que estão chegando. O cafezinho já está preparado, ou o chimarrão, para aqueles que mais apreciam o chimarrão também. Sente aí, pega a sua Bíblia, seja em qualquer uma das traduções, e vamos estudar um pouco a palavra do nosso Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Vamos comigo. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele já está encerrando, a gente viu semana passada, quem acompanhou comigo, que ele já começa um tom de despedida a partir do capítulo 4. E aqui ele está dizendo novamente a palavra que passa 17 vezes dentro desses 4 capítulos. Ele diz o quê? Na minha união com Cristo, com o Senhor, e a gente sabe que assim como ele, todo aquele que é batizado e crê no Senhor Jesus, está unido com ele. Ele diz, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo, ele repete aqui, mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Então ele está escrevendo a carta que iria ser direcionada para os irmãos lá em Filipos. Ele está dizendo, estou contente, alegre, agradecido porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. O que ele quer dizer com isso? Que antes essa igreja já tinha o ajudado muito. A igreja
de Filipos tinha ajudado ele quando ele estava na província da Macedônia, em Tessalônica, ele vai dizer isso mais adiante, e agora, quando ele estava preso, provavelmente que ele estava preso em Roma neste instante. Então ele agradece, mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Ele segue dizendo, versículo 10, não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. Ou seja, ele não está aqui reclamando, mas sim agradecendo. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Ele diz, não tiveram a oportunidade de fazer isso mais. E esse é o grande elogio que o apóstolo Paulo faz à igreja, que foi uma igreja que o ajudou muito em várias circunstâncias, em muitos momentos, mesmo que ele não estava presente. Então vejam bem, versículo 11. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. É tão bonito quando a gente observa o apóstolo Paulo demonstrando satisfação, contentamento, mesmo em meio à escassez, mesmo em meio aos problemas que ele enfrentou. Como eu já disse a vocês, ele estava na prisão e talvez ali ele foi até mesmo morto. Não, talvez saiu mais de Roma, lá ele foi decapitado. E acontece então que ele diz assim, estou satisfeito, ou mesmo aprendi a estar satisfeito com tudo que tenho. A gente observa hoje que muitas vezes as pessoas elas estão cada vez mais em busca de algo, parece que nada mais os satisfaz. Infelizmente nós vivemos nesse mundo que as pessoas querem aquela cobiça desenfreada, parece que nada os satisfaz. E uma dica, e essa é a dica que o apóstolo Paulo nos dá, a dica para ser feliz é a seguinte: a estar e ser contente em toda e qualquer situação. Ou seja, dar graças por aquilo que tem no momento. Muitas vezes nós aspiramos tanto coisas, e acontece então que a gente não vive nem o presente, nem o futuro e fica naquela coisa incerta. Se a gente começasse mais a parar e observar os detalhes daquilo que temos, mesmo que seja pouco, mesmo que a gente perceba que muitas vezes não temos tudo aquilo, seja o alimento, seja mesmo uma vestimenta, mas se temos aquilo que temos, é momento de agradecer. Esse é o grande tema que ele vai nos ensinar aqui, gratidão. A gente observa tanto esse tema sendo falado, estudado, e a própria ciência agora está falando tanto do tema gratidão, e às vezes a gente vê por todos os lados, escrito hashtag gratidão, porque de fato, no fundo, tem um grande sentido isso. Quando a gente é grato pelas coisas pequenas e simples, a vida se torna mais prazerosa, você é mais feliz. E isso vem de dentro, isso vem do contentamento do coração. Quando você começa a focar no presente, é grato por aquilo que tem hoje. Não fica só aspirando pelo amanhã. Como eu disse, você não vive nem o hoje, nem o amanhã, e sem aquilo você cai numa ansiedade e até mesmo uma depressão, quando assim o faz. Grato por aquilo que tem. Falei também na outra transmissão do sábado passado que a gente precisa começar a focar naquilo de bom que tem acontecido e até mesmo no contexto em que nós estamos vivendo, onde a gente vê tantas pessoas reclamando, tantas pessoas murmurando, preocupadas, com medo. Só que a gente vê poucas pessoas falar daquilo que temos ainda de bom. Dos pontos positivos, eu citei alguns semana passada, você pode ir lá no YouTube acompanhar a live transmitida sábado passado. Mas a gente precisa olhar que tem coisas boas acontecendo. E aí eu volto a dizer aquilo que disse, e não é eu que estou dizendo, isso a ciência está dizendo, os neurocientistas, a própria psicologia diz que se você pegar no final do teu dia, à noite, quando for deitar, pegar uma agenda, um papelzinho e começar a fazer uma listagem daquilo de bom que aconteceu no dia. E não precisa ser coisas extremamente grandes,
Tipo, você comprou um carro, isso acontece todo dia, mas coisas pequenas. Sou grato pelo ar que respiro, por ter condições de caminhar. Por que eu estou dizendo isso? E aí esse é um princípio bíblico que está aqui, está em outras passagens que Paulo também lembra lá em Tessalonicenses, onde diz: em tudo dai graças. Tudo a gente precisa lembrar que é para o nosso crescimento, mesmo quando as coisas estão ruins, mas tudo a gente precisa agradecer. Às vezes a gente acha assim, que a comida que está na mesa todos os dias, que a casa limpa é simplesmente obrigação da mãe, né? Que manter a casa é obrigação do pai, mas a gente esquece que é preciso também agradecer, porque eles estão fazendo e dando o seu melhor na condição que tem, antes que não tenha condição melhor para fazer melhor ainda. Essa frase é até do Mário Sérgio Cortella. Veja que o apóstolo Paulo ele nos ensina então. Ele aprendeu a estar satisfeito com o que tem. Versículo 12. Antes de seguirmos, muito bem-vindo a todos vocês que estão acompanhando. Já pegou o seu café? Estamos em Filipenses, capítulos 4, versículos 12. Vamos entrar agora. Seguindo, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso, diz o apóstolo Paulo. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Veja que ele fala o que tanto disse antes: satisfação com aquilo que tem. O apóstolo Paulo aprendeu nas mais diversas circunstâncias a estar contente. E é interessante quando a gente tem fartura, né? Quando a gente tem as coisas que muitas vezes atribuímos são coisas necessárias todos os dias, a gente não percebe que se elas fazerem falta, quão falta irão fazer. E aí, muitas vezes, eu sempre digo assim que Deus às vezes tira algumas coisas de nós para que a gente possa dar valor naquilo, seja em coisas, seja em pessoas também. E a gente precisa lembrar e estar contente em toda e qualquer situação, dar graças, aquilo que eu falei antes, também na escassez. Aí talvez você esteja me perguntando assim, mas como? Agradecer em momentos de escassez? Como é que isso pode acontecer? Mas a dificuldade, a escassez nos ensina muita coisa. Uma delas é valorizar. Já falei isso em uma das minhas transmissões, que a gente aprende muito mais quando estamos na provação, na escassez, na dificuldade, no sofrimento. A gente cresce com isso. E se você que está me assistindo não está crescendo hoje em meio a este isolamento social, esta pandemia que estamos vivendo, eu digo assim, está perdendo tempo. É preciso pegar e aprender em meio a isso lições, inúmeras delas que nós aprendemos. O apóstolo Paulo estava na prisão. O apóstolo Paulo não tinha, e você pode imaginar, se hoje o sistema penitenciário já é precário, imagina na época, né? O que era, como era e o que estava talvez vivendo ali dentro. Ele ainda estava feliz, porque ele aprendeu a ter e a não ter, a ter fartura e a ter escassez. Vejam o que está por trás. Ele segue dizendo então, versículo 13, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E isso é para você, querido e amado irmão e irmã em Cristo Jesus. Olha que grande consolo que o apóstolo nos dá. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Por que ele está dizendo isso? Porque realmente nós só conseguimos passar pelo que passamos se estivermos com Cristo. Esse é o grande ensino e este também é o fundamento. Muitas vezes, ou talvez você esteja se perguntando, mas como é que eu vou aprender essa dinâmica
de ser feliz em toda e qualquer situação, de dar graças até mesmo em momento de escassez. Cristo estando em nós, pela fé, desde o batismo, nós temos forças, uma força descomunal, que somente aquele que crê no Jesus pode dar testemunho. E pode às vezes passar por aquilo que quem não está com Cristo vai pensar assim, mas como que este está passando por isso e ainda com um sorriso no rosto e ainda bem? E a gente vê detalhes, a gente vê pessoas sofrendo muito, que às vezes você olha para o semblante delas e não percebe o quanto que sofrem no seu íntimo, no seu dia a dia, na escassez, enfim. Então é Cristo que nos fortalece. Se não fosse Ele, nós nem faríamos e talvez nem estaríamos aqui. Versículo 14, mesmo assim vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Dizendo ainda de novo que eles ajudaram ele, vocês, filipenses, ele direciona, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, que eu disse antes a vocês, no momento em que a igreja de Filipos também ajudou ele em suas viagens, em seus locais, quando estava na província da Macedônia, segue o texto, nos primeiros tempos em que anunciei o evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram nos meus lucros e dos meus prejuízos. Estava junto ali, a igreja estava contente e às vezes nem tão contente. Ou seja, participando dos lucros e prejuízos, participando, da fartura e da escassez. A igreja estava ali junto. Talvez não presente, mas também mandando alguma coisa, alguém que os visitou, e como a gente viu aqui na prisão, foi um deles aqui é chamado de Epafrodito. Ele vai lá e visita o apóstolo Paulo, levando alguns donativos a ele para que ele pudesse passar, e talvez passar bem, mesmo estando na prisão. Então a igreja estava com ele, o ajudando, e ela participou junto. Um detalhe, nós como igreja, muitas vezes e eu volto àquela questão, muitas vezes a gente tem fartura, quando o nosso arraial, como diz, está bem, a gente às vezes se esquece um pouco do outro. E a gente acha que todo mundo está bem como nós. Esta é uma grande preocupação e é um problema, que quando algumas igrejas estão bem, têm fartura, elas esquecem um pouco que outras não têm, que outros irmãos estão passando por dificuldade. E esse momento que nós vivemos, momento da pandemia aí, que esse vírus se instalou aí na sociedade, está levando muitos, infelizmente, está adoecendo muitas pessoas e afetou o sistema econômico, o sistema político, enfim. Acontece então que a gente percebe que é nesses momentos que o desemprego vai aumentar, que a dificuldade vai aumentar, que a escassez também vai bater a porta. É nesse momento que a igreja precisa estar junto, de pé, para ajudar. Ajudar aqueles que estão em dificuldades e ter um olhar mais de misericórdia. E talvez, se você não possa ir, mas enviar alguns donativos para aqueles que estão em necessidades, seja em material, seja até mesmo em oferta em dinheiro. Enfim, há muitas pessoas que estão em dificuldades em nosso redor. O que nós estamos fazendo? Essa é uma pergunta que cada um de nós precisa fazer para si mesmo. E até mesmo no contexto de congregação. O que estamos fazendo para os outros? Nós temos condições de ajudar? Temos. Sempre temos. Existe um ditado muito bonito que eu ouvi um dia em um curso de missão que diz assim: ninguém é tão pobre que não possa doar nada. Talvez você pode doar tempo, talvez você pode doar uma pequena quantia, ou mesmo repartir o alimento, ou mesmo doar uma peça de roupa, enfim. Esse momento de escassez, dificuldade, nos ensina muitas coisas, como eu disse, e uma delas é ser mais
misericordioso, agir mais na caridade também para com as pessoas que estão precisando especialmente. Ele diz então em Tessalônica, versículo 16: mais de uma vez precisei de auxílio e vocês enviaram, ele diz. Não é que eu só pense em receber ajuda, pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. A gente poderia perguntar: que lucros são esses? O apóstolo Paulo estava na prisão. Como é que ele podia recompensar esta igreja? Em primeiro lugar, é a gratidão, é o reconhecimento por aquilo que eles estavam fazendo. Eu já disse antes e repito, há muitas vezes nós recebemos ajuda, contribuição, nós recebemos oferta, enfim, só que às vezes a gente não agradece ou não agradece o tanto que deveria agradecer. Uma das grandes lições que precisamos aprender, às vezes a gente aprende isso lá de casa, papai e mamãe sempre diz: agradeça, diga obrigado. Cadê a palavrinha mágica? Obrigado. E a gente tem que dizer, e não só dizer, expressar em palavras e atitudes a nossa gratidão, o nosso obrigado vindo lá do coração. Por tudo, pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas fazem, pelas doações, pela presença, pelo ouvido que nos é às vezes cedido para que a gente desabafe também. Agradeça. E mais, o apóstolo Paulo nos diz assim, quando ele diz: os lucros acrescentados à conta de vocês, era o desejo que essa igreja crescesse, não só em número, mas também em condições de ajudar não só ele, mas outros também. E um detalhe que também mais adiante vou retomar este assunto. Eu quero dizer outra frase que também aprendi nesse curso de missão e que ela precisa ser compartilhada, que é a seguinte: bênção compartilhada é bênção multiplicada. Veja que profundidade nesta frase. Nós somos abençoados todos os dias, de inúmeras formas. E se a gente compartilha, ela é multiplicada. Isso está aqui nas entrelinhas do texto, que diz o quê? O apóstolo Paulo diz assim: pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês, porque a igreja de Filipos, ela compartilhou uma bênção. Quer alguns donativos, algumas doações ao apóstolo Paulo. Ele diz assim, ele quer ver que isso também seja acrescentado na conta deles. E este é o grande mistério. O mistério é que quando você tem alguma coisa, você compartilha e se multiplica. Isso é bênção de Deus, isso é um segredo da solidariedade. Aprendam isso. A gente precisa tirar nosso olhar apenas do nosso mundinho. Às vezes a gente pensa que a gente é só uma ilha, não somos. Nós precisamos uns dos outros, desde no relacionamento familiar, também na sociedade, para comprar, para ir e vir, para nos comunicar, enfim, nós não somos uma ilha, nós precisamos das pessoas, e aí está, compartilhar bênçãos, sejam coisas materiais, sejam compartilhar bênção com o estar junto, se comunicar, ceder o seu ouvido para que outro possa também ouvir, desabafar, chorar, dizer também os seus pesares e por aí vai. Versículo 18. A vocês que chegaram também, muito bem-vindo. Vamos degustar de um café, você pega o seu e pode também acompanhar comigo. Seguimos, estamos em Filipenses capítulos 4, versículo 18. O apóstolo diz assim: aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram e que foi mais do que o necessário. O apóstolo Paulo, ele diz que ele está enviando um recibo. Eu fui estudando a fundo, a gente não sabe que recibo é esse, mas a conclusão que chegamos é a sua gratidão. Ele escreveu a carta, enviou de volta, mas o recibo é a gratidão. A minha gratidão é o recibo que ele estava enviando de volta.
porque eles deram mais do que aquilo que ele precisava. Tenho tudo o que preciso, ele diz, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus em sacrifício, um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. Como ele está dizendo, a igreja, quando fez essa oferta, essa doação ao apóstolo Paulo, ela fez uma oferta não só para o apóstolo Paulo, eles fizeram uma oferta para Deus. Às vezes a gente não percebe e ao mesmo tempo a gente nem consegue imaginar a amplitude de você se doar ou doar alguma coisa que lhe pertence a outros que estão em dificuldades e escassez. Quando a gente serve pessoas, numa visão cristã e do fundo do coração, nós estamos servindo ao próprio Deus. Lutero diz uma frase muito bonita, que ele diz assim: Deus não precisa das nossas boas obras, mas o próximo sim. E isso é muito interessante quando a gente traz agora para o contexto aqui, que o apóstolo Paulo estava precisando de doações, estava precisando dessas boas obras, e a igreja de Filipos assim o fez. E ele diz aqui, são como um perfume suave. Quando a gente está num contexto onde tem um perfume gostoso, a gente às vezes nem dá vontade de sair daquele lugar, dá vontade de procurar a pessoa e dar, como diz o nortista, um cheiro nessa pessoa, porque é bom, é agradável, é legal, faz bem. E ainda mais, é como um perfume suave oferecido a Deus. Deus também se agrada de bons perfumes. É um sacrifício que Ele aceita e lhe agrada. Então, as nossas boas ações, as nossas doações, ajuda, ou seja, bênçãos compartilhadas com as pessoas, chegam a Deus como uma oferta. E eu digo mais, as nossas doações num coração agradecido, elas são mais e muito melhor do que qualquer louvor que exaltamos a Deus. Então, servir o próximo, ajudar aos necessitados, é a missão também da igreja. É também fazer ação social no contexto e na visão bíblica. A gente precisa ajudar as pessoas muito mais do que já fazemos, especialmente no contexto em que vivemos, de pandemia e tantas coisas acontecendo. Então, isso chega a Deus como um hino de louvor, ou muito mais, como eu disse, né? É gratidão. Deus fica extremamente contente quando o seu povo assim o faz. E digo também, este é o objetivo ainda de estarmos no mundo. Se nós não tivermos mais propósito de ajudar as pessoas, então nós nem precisávamos mais aqui estar. Digo também, se nós não fizermos, acredito que Deus já pode nos levar, porque nossa missão terminou. O sentido ainda, depois do batismo, estarmos ainda aqui nesse mundo é para servir as pessoas, ajudá-las em suas necessidades. Seguindo, versículo 19. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para fazer, ou melhor, para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Seria o desejo, o fundo do coração do apóstolo Paulo, que assim como a igreja ajudou ele, que Deus pudesse retribuí-los também. E Deus faz a grande promessa. Quando a gente pega lá em Malaquias, capítulos 3, onde Deus chama a atenção do povo lá que não estava ofertando, não devolvendo o dízimo, que lá assim é chamado, Deus assim se coloca em humildade e diz assim: prove-me e vede se eu não vou abençoar vocês derramando bênçãos, abrindo as janelas do céu com bênçãos. E Deus assim, Ele parece que coloca como um humano, dizendo assim: prova-me que eu vou fazer. O apóstolo Paulo está dizendo assim, quando a gente oferta, e o desejo dele era que
as bênçãos gloriosas de Deus pudessem ser multiplicadas na vida dessa igreja. Aquilo que disse lá em Malaquias, né? Quando você oferta em gratidão, bênçãos também são multiplicadas na vida daqueles. Lembrando, a gente não precisa pensar e nem fazer que é uma barganha. Agora eu vou doar, vou fazer uma melhor oferta, vou fazer boas ações para receber de Deus. Aí isso é uma barganha. Eu sempre digo que Deus não é um homem de barganha. Isso tem que tirar da nossa mente. Fazer de coração, sem esperar nada em troca, esse é o sentido. É gratidão em cima de gratidão. E as coisas vêm, porque Deus tudo vê e sabe aqueles que estão fazendo realmente de coração. E ainda no versículo 20, ele diz, encerra essa parte: o Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Encerrando então, glorificando aquele que tudo fez, tudo faz, que mantém e que cuida. Seja a glória para todos sempre. Amém. A gente sabe que Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar também, para nos abençoar, para às vezes fazer alguma boa obra, algumas ações. E a gente precisa também reconhecer que nada foge do controle de Deus e as pessoas que estão em nosso lado também são bênçãos de Deus. E esta era a gratidão do apóstolo Paulo ao encerrar essa carta. No final ainda ele diz, versículo 21, saudações a todo o povo de Deus que pertence a Cristo Jesus. Ele faz a sua despedida. Aos irmãos que estão aqui comigo, mandam saudações a vocês, lembrando que ainda é Epafrodito, e aos irmãos que lá estavam em Roma, sabendo que lá também já havia uma igreja cristã, não um templo específico, mas alguns cristãos, até mesmo alguns judeus que tinham se virado para a igreja cristã. Versículo 22, todo o povo de Deus daqui mandam saudações. Ele chama, então todos eles estão mandando aquele abraço, né? Aquela saudação fraterna, especialmente os do palácio do imperador, uma vez que no palácio acredita-se que haviam também cristãos já do palácio do imperador. Estes também mandam saudações à igreja de Filipos. E o apóstolo Paulo, como de costume, encerra então. Ele encerra dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É uma saudação muito bonita que ele faz e ele tem esse costume de encerrar suas cartas com essa bênção final. Essa graça do Senhor Jesus é o que nós hoje temos e vivemos. Nós estamos debaixo da graça de Deus, cobertos pelas asas do bondoso Deus, que nos mantém, que fez tudo por nós, que morreu na cruz por nós, que ressuscitou, que envia o Espírito Santo, lembrando o dia de amanhã, dia de Pentecostes. Nós temos o que então? Nós vivemos debaixo da graça e esse é um dos grandes motivos para também sermos agradecidos sempre. Seguindo então, nós queremos recapitular algumas coisas, encerramos aqui o texto. E para você que está assistindo primeira vez esse Café Teológico, você viu que a gente pega o texto e vai lendo minuciosamente, comentando em cima, né, um estudo dirigido, que você possa também ter tirado proveito disso. Como eu disse, não deixe de compartilhar para que outras pessoas também façam e aprendam um pouco mais a ser agradecidos, misericordiosos e gratos a Deus. O que eu quero ainda recapitular aos que chegaram no final é o seguinte, né? O apóstolo Paulo aqui, nesse texto, do versículo 10 ao versículo 23, ele simplesmente expressa a sua gratidão pela igreja que tanto ajudou, a igreja de Filipos, a quem ele envia essa carta como uma forma de gratidão, era um recibo. E ele desejava também que Deus retribuísse essa igreja como já tinha feito e iria fazer. Algumas palavras e frases que eu disse e quero retomar, que a gente precisa sempre levar, ou até mesmo sempre digo, escrever lá na porta da geladeira, que bênção compartilhada é bênção multiplicada. Aqui a gente viu isso muito bem, a igreja Filipos compartilhou bênção e Deus
com certeza os retribuiu. E assim Deus o faz também. A gente precisa sempre lembrar, somos abençoados, temos bênçãos, sejam bênçãos materiais, sejam bênçãos espirituais, maiores dela, que Jesus fez por nós. Nós temos bênçãos até mesmo emocionais, de estar bem emocionalmente é uma grande bênção, né? Então, isto é motivo de gratidão. É o grande ensinamento do apóstolo Paulo. A estar contente em toda e qualquer situação é você parar também de murmurar, de só reclamar, de só olhar para o lado negativo e começar a focar nas coisas boas. E comece a enumerar, se possível, anote durante o dia o que te aconteceu de bom. Seja aquele café que você pode tomar, degustar sem lhe fazer mal. E sejam tantas coisas que estão acontecendo ao redor que, num contexto que vivemos, a gente só vê coisa ruim sendo falada e esquece que tem coisas boas acontecendo também. O apóstolo Paulo nos ensina isso então, inspirado pelo Espírito Santo. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Essa é a lição que temos para hoje nesse estudo. E se você pegou apenas no final o estudo, você pode voltar a esta live e assistir do começo ao fim. Ela depois vai ser postada também no YouTube, você pode assistir em outra oportunidade. A gente sabe que o Facebook sempre vai atualizando, esta live vai ficando para baixo, mas por isso compartilhe ela. Na sua rede social tem muitas pessoas que precisam ouvir esta palavra. E ainda mais, se você quer assistir os outros cafés teológicos de outros sábados, está lá no YouTube. Ou se você voltar um pouco mais, esta linha do tempo aqui da página da Revista Teológica Pense Nisso, você vai também acompanhar dos outros sábados, mas está bem lá para baixo. A gente vai postando e vai se atualizando automaticamente, né? Mas no YouTube estão todas lá. Aproveite e se inscreva lá no YouTube também no canal da Pense Nisso. Procure lá Pense Nisso Teológica e continuemos estudando a Palavra de Deus. Se você tem algum comentário, observação ou até mesmo pergunta a fazer, deixe nos comentários. Vou tentar responder na próxima transmissão, no próximo sábado. É muito importante também o seu comentário nesta live. E eu quero ainda, nesses momentos finais, também mostrar mais uma vez a revista Teológica Pense Nisso. Neste trimestre, abril, maio e junho, ela está falando um tema muito importante e talvez te assuste quando eu vou dizer que ela vai falar sobre a questão da morte. Mas se nós estamos vivendo num contexto em que tanto ouvimos falar, a gente precisa até mesmo buscar mecanismo para como lidar com a morte. E o tema de capa dessa revista, desse trimestre, fala sobre isso. Mas não fala só de morte. Ela fala também sobre vida santificada. Tem um estudo muito interessante, né, para que você possa aprender e ver quem nos santifica e por aí vai. Tem também falando sobre cuidando de si mesmo para cuidar dos outros, um tema riquíssimo, que especialmente voltado aos pastores, aqueles que estão à frente, que estão liderando, você, pastor, precisa conhecer. É muito importante porque a gente percebe que até mesmo no contexto da pandemia que estamos vivendo, as pessoas estão adoecendo mais, até mesmo mentalmente. E para cuidar de outros, a gente precisa cuidar de si mesmo em primeiro lugar, para que a gente possa melhor servir ao outro também. É um rico material que só encontra na Pense Nisso. Os artigos são inéditos, não tem em nenhum outro lugar. Você adquire ela no site pensenissoteologica.com/loja. E se você quer também receber a versão, seja digital ou impressa, é neste site. Mas você pode também contactar no WhatsApp, procure lá se você não sabe lidar com comprar online ainda, no WhatsApp, 53999-014822, eu repito, 53999-014822. Não se esqueça também de baixar a nossa web rádio, que está transmitindo 24 horas no ar, música e mensagens para você. De 2 em 2 horas tem uma mensagem maravilhosa para você. Baixe lá
Web Rádio Pense Nisso aplicativo ou mesmo no site pensenisso.webradiosite.com. Este é o site, pensenisso.webradiosite.com. Você fica também conectado. Hoje à noite temos Wilma Luster, uma programação especial para a comunidade pomerana. Um programa bem legal. Acompanhe também amanhã, também tem uma programação, uma mensagem bíblica em pomerano e também tem mensagens em português. Fique tranquila, você que não entende o idioma. E a gente vai junto assim, crescendo em conhecimento na palavra e juntos também fazendo missão. Lembrando, se você assinar a revista, seja a versão digital ou impressa, você colabora com a Missão Encruzilhada do Sul, uma missão de nossa igreja. Está começando o trabalho lá, mas precisa da nossa ajuda. Vamos fazer como a igreja de Filipos, ajudar também. E é um meio de você ajudar. Adquirindo a revista, uma parte vai ser destinada a esta missão. Por que você não faz isso? Vamos também sair um pouco da zona de conforto e ajudar aqueles que precisam com doações, seja em dinheiro, seja também em mantimentos, enfim. Tudo isso a gente precisa fazer para que mais e mais pessoas, as pessoas cresçam e juntos possamos também ser como um perfume suave chegando ao nosso Deus. Este, mais uma vez, é o Café Teológico deste sábado, dia 30, e você compartilhe para que outras pessoas assistam também em outro momento. Fique na paz do Senhor. Eu vou encerrando aqui com o meu café, você pode também degustar o seu. Semana que vem nós estamos de volta das 9 horas, no máximo até as 10 horas da manhã. Fique na paz do Senhor, tenha um grande sábado, um feliz dia de Pentecostes. Amanhã é Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Também é festa que a igreja precisa também celebrar. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.